Eu vou estar lendo o texto bíblico, meus irmãos, e logo após eu vou convidar o quarteto para ter mais uma participação e depois então estaremos fazendo a reflexão. Ainda de pé, Evangelho de João é um texto conhecido, né, de todos os irmãos, e hoje eu gostaria de falar com o tema o que nós podemos aprender na ressurreição de Lázaro. João capítulo de número 11 é um texto muito conhecido da grande maioria dos irmãos. E os irmãos podem se assentar, irmãos. Melhor se assentarem, permanecerem assentados à vontade. Estarei lendo o capítulo 11 de João, do versículo de número 1 ao versículo de número 44, para os irmãos verem o contexto desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e ao seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram te apedrejar e vai voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então ele está seguro. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de um repouso de sono. Jesus então disse claramente para eles: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Betânia estava distante, né, de Jerusalém, aproximadamente 15 estádios, 2 dias de viagem. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E ela disse: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha nem chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando todos os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que este não tivesse morrido?
Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse o seguinte: Senhor, já está cheirando mal, porque já tem 4 dias. Jesus disse: não te hei dito que, se creres, verias a glória de Deus? Verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o falecido então saiu, as suas mãos e seus pés ligados com faixa, o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai ir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O paraíso talvez seja, o sonho e o desejo de cada um de nós andar com Cristo. Um privilégio que os personagens da história que lemos o tiveram. Eles andaram com Jesus. Nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre talvez um dos eventos mais marcantes da história do ministério de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é exatamente a ressurreição de Lázaro. É mais marcante porque nós podemos remover ou retirar desse texto profundos ensinamentos sobre uma relação de intimidade com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E olha, irmãos, uma das coisas mais profundas e interessantes é que eu vejo nessa realidade desse texto é a forma com que o Senhor age para que nas nossas fraquezas se aperfeiçoe o poder e a glória de Deus. A limitação de cada um de nós nunca foi, é e será impeditivo para que a manifestação do poder de Deus seja plena em Cristo Jesus. Por mais que nós possamos pensar, imaginar que nós não possuímos o dinheiro, a posição, a força, a fama, ou que nós não conseguimos pelo nosso braço desenvolver o trabalho que achávamos que deveríamos, ou enfrentar as dificuldades que nós deveríamos enfrentar, e aí nós não nos sentimos capazes para isso, é exatamente nesta hora que a manifestação do poder de Deus se revela. E hoje eu gostaria de destacar pelo menos alguns pontos, o que nós podemos aprender na ressurreição de Lázaro. E analisando o texto, dentro de todo o seu contexto, a primeira coisa que eu observo é que o milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou na vida de Lázaro se deu pelo fato de Jesus amar a Lázaro. E olha, é lógico que, de acordo com as próprias palavras lá do mensageiro que foi até Jesus Cristo, dizer o seguinte: Senhor, aquele que tu ama, ele está em enfermidade, ele está doente. Se a gente parar para poder nos colocar neste lugar, irmãos, não existem milagres que não possam ser realizados pelo Senhor na tua vida. Primeiro, por quê? Porque o Senhor te ama. E olha, Ele só realiza milagres porque Ele te ama. Se a gente parar ainda para poder reduzir isso a uma característica ainda mais íntima, o amor de Deus se revela quando Cristo Jesus foi cravado na cruz do Calvário. Nós ouvimos, mostrou os furos das mãos, os furos dos pés. Esse é o grande amor de Deus, então Ele te ama. Meu irmão e minha irmã, não saia desta noite, deste lugar, sem a consciência de que o Senhor te ama. Por consequência, milagres acontecem exatamente pelo amor de Deus, naqueles os quais Ele criou a sua imagem e semelhança para refletir a sua glória. O mensageiro que foi falar com Jesus Cristo falou: Jesus, aquele que o Senhor ama, ele está doente. O amor de Jesus é pleno, perfeito, ele não falha. Talvez o nosso amor seja falho. Talvez o nosso amor pelo nosso companheiro, pelo nosso amigo, pela pessoa que convive conosco, pode até falhar.
Nós temos a capacidade e a característica humana na nossa natureza de ascendência pecaminosa, de nós então nos deixarmos levar pela nossa característica humana, cairmos dessa graça e falharmos no amor. Ainda que o amor é perfeito, o amor é Deus, o amor é perfeito, mas o nosso amor, a nossa característica, ele é falha. E nessa noite eu quero dizer, não saia daqui sem esse primeiro ponto. Jesus te ama. E o amor de Deus é perfeito e pleno e não falha. E por não falhar, Jesus está sabendo, compreendendo e vendo o lugar onde você está, a posição que você ocupa, a situação que você está vivendo e a necessidade que você está passando nessa hora. Jesus te ama. E uma das coisas mais importantes nessa realidade do amor de Deus é que os presentes de Deus que chegam na nossa direção são frutos do amor de Deus por nós. Pode ter certeza disso. Esta manhã, os irmãos abriram seus olhos ao acordarem do seu sono profundo durante toda a madrugada. E os irmãos nem se aperceberam que durante a madrugada estiveram respirando. Se esqueceram disso para então descansarem. Ao abrir os olhos, viram que o dia já aconteceu, o dia já estava pronto, estava tudo formado. E o irmão foi recebido, por passarinhos e animais que louvavam a Deus por suas manifestações. E aí você abre o olho e percebe, Senhor, que presente abençoado. Ontem eu fui dormir e eu estava tão atribulado, preocupado, mas aí, na madrugada, o Senhor me fez descansar. E quando eu abri o olho, eu vi que o Senhor me ama, porque o Senhor me deu um dia novo. Uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo momento para viver o melhor do Senhor na minha vida. Então todos os presentes de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã, são frutos do amor de Deus por você. Ainda que esses presentes talvez não sejam entendidos como presentes. Nós às vezes julgamos que as coisas que nos advêm ou acontecem conosco não são aquilo que nós precisamos ou esperamos ou pensávamos ser o ideal, mas são presentes de Deus porque Ele te ama. E até na maior dificuldade, o amor de Deus se revela dizendo o seguinte: eu te amo porque eu quero o melhor de você, eu quero forjar você um melhor homem, uma melhor mulher, uma melhor pessoa para essa sociedade que está corrompida, fruto do desânimo e do pecado que envolve a todos. Mas eu te amo, lembre-se disso. A segunda coisa que eu observo exatamente com aquilo que nós podemos aprender na ressurreição de Lázaro. Jesus realiza algo inédito, jamais visto na cultura judaica. Sabe por quê? Porque se a gente parasse para poder pensar, por exemplo, em Marcos capítulo 5, quando Jesus trabalha na ressurreição da filha de Lázaro, ou de Jairo. Ali eram coisas de momento, basicamente o mesmo dia. A filha, por exemplo, o filho da viúva de Naim, ela estava indo sepultar basicamente ainda no prazo de 2 dias, um dia. Todos esses milagres de ressurreição aconteceram em curto tempo. Agora, na vida de Lázaro, se passaram 4 dias. Algo inédito para qualquer ciência, para qualquer análise teológica, qualquer análise futura, ou qualquer forma de imaginação do maior e melhor cientista da sociedade humana para dizer que era impossível alguém iniciado o seu estado de putrefação, ou seja, de morte da sua carne, porque já havia morrido, não havia como respirar, já não havia alma, e o seu corpo está apodrecendo. Na cultura e na razão, na racionalidade de qualquer ser humano, de qualquer lugar do mundo, não existia possibilidade, era inimaginável acontecer o que aconteceu. E Jesus, por amar, realiza algo inédito. E olha, uma das coisas que eu também destaco, que Jesus Cristo é especialista em coisas inéditas, naquilo que é inimaginável. O Senhor Jesus Cristo é especialista em abrir porta onde não tem porta. E se não tiver porta, Ele vai transpor a parede, porque Ele é especialista em milagres. Qual é a situação que você está vendo neste momento, que diz para você que na sua razão, no seu entendimento, ou nas pessoas que são verdadeiros intelectuais, verdadeiros cientistas de uma sociedade pós-moderna, em que a imagem é tudo o que importa, qual é a imagem que está diante de você neste momento que julga-se ser aquilo que era impossível ser realizado? Então eu quero dizer uma coisa:
Se é impossível, vai acontecer o inédito para todo mundo, porque Deus transformará para o louvor da sua glória. Esse é o Deus que eu entendo e que eu conheço. Os judeus que conviviam com aquela família, que estavam chorando junto daquela família, jamais tinham visto um milagre naquele nível. Os judeus que ali estavam, pensavam que esse tipo de ressurreição, depois de tantos dias, não mais aconteceria. Mas Jesus realiza o que é inédito, o milagre. Transforma o impossível em possível. Então se prepare, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se prepare, porque você verá na sua vida, através da atuação do Deus que te ama, algo que é inédito, para o louvor da glória dele e para a bênção tua. Eu creio. Se eu estou preocupado com as minhas questões, pessoais e particulares, é porque eu ainda não aprendi a descansar naquilo que é o Senhor, ou quem é o Senhor, e naquilo que Ele faz. A terceira coisa que eu observo, que a gente pode aprender na ressurreição de Lázaro. Muitos diriam que Jesus demorou, ou Jesus demorou 4 dias. Eu vou dizer, Jesus não demorou, Ele apenas melhorou. Para a maioria de nós, agiríamos como as irmãs de Lázaro, ou como as pessoas que ali estavam. Se o Senhor tivesse chegado no dia que eu te mandei a mensagem, Deus, no dia que eu me ajoelhei para orar para o Senhor, eu implorei, eu gritei, eu chorei, mas o Senhor não estava me ouvindo. E olha como é que está a minha vida. Talvez muitos de nós estejam assim. Senhor, eu estava na igreja, eu fui na igreja, eu fiz tantas coisas na igreja, mas olha, Senhor, o Senhor está demorando. Muitos de nós estão esperando respostas na tua vida. Quando que eu vou arrumar minha namorada? Quando que eu vou arrumar meu namorado? Quando que vai ser meu casamento? Como é que vai ser a resolução das crises financeiras da minha casa? A minha saúde está abalada, a minha situação não está legal. Como que isso vai ser? Muitos de nós estão questionando o tempo de Deus. Mas olha que milagre maravilhoso o Senhor ali o fez, porque Ele amava. Ele realiza algo inédito. Ele não demorou, Ele melhorou o cenário, para dizer assim, onde estão as portas do impossível para aquele que é homem, abre-se as portas da possibilidade daquele que é Deus. Onde você olha e vê o inimaginável, Deus vê o possível. Nunca firme as estacas da sua fé no cenário que se apresenta diante de você. Eu vou repetir essa frase. Nunca firme a sua fé, ou as estacas da sua fé, no cenário que se apresenta na tua frente. Sabe por quê? Porque as coisas dessa terra são passageiras e efêmeras. Elas duram um tempo, ou um determinado tempo. Muitos de nós, às vezes, fincamos as nossas estacas, a nossa fé, o nosso poder, na posição que a gente está ocupando. Muitos de nós firmam sua esperança e sua força diante de situações que se apresentam, que pode ser até de um relacionamento, e fincam todas as suas esperanças. Não. Firme sua fé e descanse naquele que promove a ressurreição da vida. Firme a tua fé e descanse nos braços daquele que tudo faz para o louvor da sua glória, porque Ele te ama. Vejo ainda um quarto ponto. Em tudo isso que nós estamos falando, do que podemos aprender na ressurreição de Lázaro, é que Jesus promove a ressurreição e a vida. Porque dar a vida, a gente viver, todo mundo está vivendo. Agora, ter o privilégio de ressuscitar para a vida eterna, só aqueles que encontram Jesus Cristo. Muita gente está dizendo pelo mundo afora, será que o Senhor vai permitir que eu viaje para o inferno? Deus não me fez para isso, porque Ele me ama. Sim, Ele te ama, mas ao mesmo tempo Deus é justo. E só poderá ressuscitar para a eternidade aqueles que conheceram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. E isso é uma possibilidade, inclusive, irmãos, de inimaginável, ou de impossível
para a sociedade humana, para a tecnologia desse tempo, para as IAs, inteligências, né, artificiais. E por falar nisso, recentemente eu perguntei para a inteligência artificial qual que era a religião perfeita no mundo. Qual que é a religião perfeita? E a inteligência disse que ela não sabia. Eu falei, então você não é tão inteligente quanto eu pensava. Ela disse que todas as religiões podem conduzir a um caminho de paz. Eu disse, mas só uma conduz ao céu. Jesus Cristo, a verdadeira religião. E se eu não viver essa religião na minha vida, eu não vou encontrar a verdade da ressurreição. Quando Jesus pergunta para Marta, que se aproxima dele, seu irmão vai ressuscitar, ele diz, ele afirma, seu irmão vai ressuscitar. Ele não estava falando da eternidade no céu, ele estava falando do que ele podia fazer na terra. Eu posso tirar ele da morte, isso é simples. E aí ela diz, não, eu creio, Senhor, eu creio que vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Ele falou, se você crê, ela diz, eu creio que tu és o Filho de Deus. Aí ele muda o discurso. Ele diz, então agora você está entendendo que a ressurreição na terra, tirar ele da sepultura, isso é muito fácil. Mas ele vai morrer de novo. Agora, eu quero promover a ressurreição que vai gerar a vida eterna. Você quer isso? O mesmo Jesus nos ensina, através da ressurreição de Lázaro, que a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, ela vai ter um fim, sim. E ele pode até ressuscitar de um caixão, pode. Muitos de nós já desejamos isso, familiares nossos, entes queridos nossos. Ah, Senhor, por quê? Por quê? E por quê? Mas uma coisa que o Senhor traz para o coração daquele que conhece Jesus Cristo, que promove a ressurreição para a eternidade com Ele, é a paz que excede todo o entendimento, para saber que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão para viver com Ele eternamente na glória. E nós, os que ficamos vivos, diz Tessalonicenses, não precederemos aqueles que morreram, mas encontraremos o Senhor nos ares. Amém? Quero te dizer uma outra coisa. A gente ainda pode ter um aprendizado na ressurreição de Lázaro. Isso tudo só aconteceu porque Lázaro tinha um relacionamento de intimidade com Jesus. O relacionamento de intimidade com Jesus faz toda a diferença na tua vida, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente querendo ser abençoado, né? Eu quero bênção, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero não sei o quê. E está cheio de ideologias e religiões hoje que promovem esse discurso, né, desse balcão de negócios, onde Deus está sempre para te dar, para te dar, para te dar, e você não dá nada, você não muda de vida, você não é transformado. É só Deus. Esse balcão está sendo colocado na vida hoje. E sabe, Jesus Cristo foi até Lázaro porque ele amava Lázaro, porque Lázaro tinha um relacionamento com ele. Como está o teu relacionamento com Jesus Cristo, meu querido irmão e minha querida irmã? Qual a intimidade que você tem com o Senhor na relação da leitura da palavra, da oração, de viver uma vida que agrade e alegre o coração do nosso Senhor, que faça trazer em nós a verdadeira imagem do Senhor? Aquela que em Gênesis Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquela imagem que o Senhor construiu em nós, as suas criaturas, que nos tornamos seu filho, por adoção na salvação em Jesus Cristo. Como anda teu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Jesus Cristo? Qual tem sido a sua pureza de espírito, de alma, de vida? Qual tem sido a sua integridade perante Deus e perante os homens? Como você tem se portado? A palavra, né, que vai dizer exatamente sobre essa estrutura de intimidade, né, em que Lázaro possuía um relacionamento com o Senhor, é que na hora do aperto, eles descobriram quão valoroso é se relacionar com Jesus. Porque quando disseram, aquele que tu amas está enfermo, ele disse, eu sei, pode ficar tranquilo, ele vai dormir. As pessoas não entendiam as mensagens de Jesus, ele vai dormir. Não, porque de noite é perigoso a gente andar, Senhor. Os ladrões podem tomar, então se ele está dormindo, ele está em casa, está seguro. Não, eu vou dizer, ele morreu. E eu não vou voltar agora, porque eu quero que vocês vejam quem de verdade eu sou, porque vocês andam comigo, mas não me conhecem.
Tem muita gente indo para as igrejas dizendo que está andando com Jesus, mas não tem uma experiência com Ele, não conhece Jesus. Na primeira luta e na primeira prova se rende à sua humanidade, ao seu ego, ao seu desejo de querer, e por não receber, abandona o Senhor. Tem muita gente que diz que anda com o Senhor, com os crentes na igreja, mas não conhecem o Senhor da igreja. Assim foi Lázaro, mostrando para todo mundo que muito mais do que simplesmente amigo, ele tinha intimidade com o seu Salvador Jesus Cristo. Quer ver uma outra coisa que a gente aprende na ressurreição de Lázaro? É que, de acordo com o texto bíblico, Jesus não foi lá ressuscitar um apóstolo, um bispo, um vice-deus, né? um Monte Horebe. Ele foi lá ressuscitar um amigo. Quer ser abençoado por Deus? Seja amigo de Deus. Quer encontrar vitória? Seja amigo do Senhor. Entenda que só num relacionamento de amizade, de intimidade com Deus, é que nós podemos alcançar a maior posição na sociedade humana. É ser chamado irmão. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um relacionamento com Deus na intimidade de Jesus Cristo faz toda a diferença. Começa abrigando Jesus no coração, né? Lá no dia que a gente chegou na igreja, ouviu a mensagem, ele levantou a nossa mão dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar na minha vida. Eu entendo que o Senhor Jesus Cristo deu a vida para que eu tenha vida, para me dar salvação. Então perdoa o meu pecado, habita no meu coração. A gente abriu a porta para dizer, como o apóstolo Paulo, que agora o homem velho morreu, sepultado está. Eu não quero voltar ao primeiro estágio, eu quero viver a novidade de vida com o Senhor. Isso é aquele que Jesus tem ressuscitado. É um que tem interesse em não voltar à casa velha, às coisas velhas, mas viver a novidade com Deus. E isso só sendo amigo de Jesus, só íntimo dele. Quero dizer ainda que eu aprendo na ressurreição de Lázaro que receber Jesus em casa é ter a certeza do amparo no dia da dor. Marta, Maria e Lázaro, se lembra? Receberam Jesus Cristo na casa deles. Marta ficou toda apavorada. Maria se sentou para ouvir. Ele disse: Marta, Marta, porque você... Não, a minha irmã, tal, lembra? Do relacionamento de amizade, eles receberam em casa. E no dia da dor, no pior dia da vida daquela família, quem estava lá para trazer o milagre? Jesus. Ter Jesus na tua casa, meu irmão, da tua família, é a melhor escolha que você pode fazer. Tem muita gente escolhendo várias coisas, posições sociais. Tem muita gente andando a 100 km por hora e a esposa e os filhos vindo a 20. Não, a gente tem que estar junto em família para ter os melhores momentos de comunhão uns com os outros e com o Senhor. Tenha Jesus na tua vida, meu irmão. Traga para a tua casa o culto doméstico. Ore a Deus com a sua família. Consagre o seu lar na presença do Senhor. Declare que a tua casa é um local de bênção. Declare que a tua família é abençoada. Declare que ali não cabem as intenções e as ações do inimigo, porque eles caíram por terra, porque quem habita ali é o Santo Espírito do nosso Deus. Declare. Penso também que a gente aprende com a ressurreição de Lázaro, que mesmo sendo amigo de Jesus, sendo amado por Jesus, tendo trazido Jesus para dentro de casa, que nós trabalhamos uma intimidade com Deus, porque nós fazemos a diferença nessa intimidade, não nos isenta de passarmos por tribulações. Jesus diz que no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Então, ser amigo de Jesus, ser membro de uma igreja, trazer Jesus para dentro de casa, construir um ambiente de submissão e de obediência à palavra de Deus, nunca vai te isentar de viver uma vida sem problemas. Vocês passarão por problemas, e talvez muitos problemas. Mas uma das coisas mais especiais que eu vejo em viver a minha vida, enfrentando os meus problemas, é que eu não preciso confiar nas minhas forças, porque quem vai comigo é o Senhor dos Exércitos. Quem caminha comigo é Jesus Cristo, porque eu convidei Ele para estar na minha casa.
eu tenho intimidade com Ele. Ele me chama de amigo, amigo de Deus. Eu busco conhecer a vontade dEle e obedecer à vontade dEle. Nós vemos um texto, livro de Daniel, capítulo de número 3. E eles disseram a seguinte palavra: e ainda que Deus não nos livre da tua mão, nós, contudo, não nos dobraremos e não adoraremos o seu Deus. Eles sabiam que enfrentariam talvez o maior problema da vida deles, mas eles estavam descansados porque eles eram amigos de Deus, tinham intimidade com o Senhor. Está passando por problema, está passando por luta, acredita nesse teu amigo que te ama e que traz aquilo que é o melhor para a tua casa. Aprendo ainda na ressurreição de Lázaro. Jesus não perguntou para ninguém se estava cheirando mal. O verso 41 diz assim, 40, né? Se creres verás a glória. Tiraram, pois, então a pedra. Jesus mandou tirar a pedra. E Marta disse, verso 39, Senhor, meu irmão já está cheirando mal. Verso 39, porque já se foram 4 dias. Eu fico imaginando Jesus Cristo respondendo, minha filha, eu te perguntei alguma coisa relacionada ao problema que está lá dentro? Eu te perguntei se está mau cheiro, se está putrefando. Eu te perguntei isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, tira a pedra, é isso. O que vai mostrar, o que irá acontecer, é o quanto você está disposta a ver o que vai acontecer. Não é o que está lá dentro que me importa. O que me importa é o quanto você confia e acredita naquilo que está prestes a acontecer. Você crê? Tira a pedra. Quantos de nós estamos precisando, né? Tirar pedras da incredulidade, da inimizade, da insubordinação, da infidelidade. Por fim, eu ainda aprendo que, na ressurreição de Lázaro, que aqueles que vivem em Cristo, esses sim incomodam. Se a gente continuasse, né, a ler o texto, né, a partir do versículo de número 45, eles, após a ressurreição, eles pensam e tentam novamente em matar Jesus Cristo. E agora eles querem matar também a Lázaro. Quando Lázaro estava morto, estava todo mundo lá. Quando Lázaro ressuscitou, agora eles vão perseguir. Meu irmão e minha irmã, pense nisso. Lembre-se disso. Você nasceu de novo em Cristo. Você é amigo de Jesus. Você tem estudado e se alimentado para ter uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo convidado para estar na tua casa e na tua família. E saiba que você está vivo para a ressurreição eterna quando o Senhor te convocar. E aí? Você está incomodando o inimigo de nós todos. E louve a Deus por isso. Louve a Deus que você incomoda Satanás, que você tem derrubado todas as ações de Satanás na sua adoração, seja no canto, seja na oração, seja na comunhão, seja na propagação do Evangelho, até no luto. Você glorifica a Deus, porque você sabe em quem você crê, e você sabe o que acontece no luto, você é sustentado, fortalecido e abençoado, até na enfermidade. Contei um testemunho de que se Deus curasse, nós veríamos a glória. Se não, ela veria a glória. Até na enfermidade. E aí que Satanás ele fica revoltado, e ele precisa estar revoltado mesmo com a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta obra em nome de Jesus, amém? Porque eu, você, nós somos do Senhor. E o que nós aprendemos da ressurreição de Cristo é que o Senhor Jesus Cristo hoje está promovendo ressurreição de sonhos, de projetos, de ideias, de famílias, de lares e de vidas. É que o Senhor Jesus nessa noite, Ele está blindando a nossa casa, para que o inimigo não tenha força e nem poder, porque nós temos intimidade com Ele, porque nós conhecemos o Senhor, que nós somos íntimos dEle, porque nós amamos o Senhor e somos amados por Ele. Então nessa noite, toda palavra contrária,
toda a ideologia deste tempo, né? Todas as propostas desta sociedade corrompida e corruptora, que está caindo por terra como as bombas que caíram no Irã, né? A fim de explodirem lá todo o arsenal bélico iraniano. Assim está caindo todo o mal contra a igreja do Senhor, porque nós somos alicerçados em Cristo. Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança e a certeza de que um dia encontraremos com Ele na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe então, meus irmãos e minhas irmãs, a termos uma vida que inspire, né, a glória de Deus em nós. E que nós não retrocedamos. Continuemos fitando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porque até na ressurreição de Lázaro nós podemos aprender várias coisas na nossa vida que fazem efeito sim hoje, não só naquele tempo, mas hoje. Curva a sua cabeça então, nós vamos orar no nome de Jesus, assim estaremos encerrando o culto dessa noite, e o grupo de louvor, se tiver aí um encerramento. Se porventura, meu irmão e minha irmã, você entrou nessa noite, e peço desculpas, inclusive, pelo avançar da hora um pouco hoje. Mas eu precisava dizer para você que Jesus te ama. E que não tem tempos ruins, ou coisas que sejam incuráveis e intransponíveis, porque nós estamos com Jesus, o Senhor da ressurreição. Se porventura você entrou nessa noite aqui, e ainda não tinha tido a possibilidade de colocar a tua casa no altar do Senhor, ou se você vem orando pela tua família, mas eu quero hoje convocar então nós aqui, se você quiser, apresentar a tua casa no altar do Senhor, porque você, Deus abençoe, 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 meu filho, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe. Colocar a tua família no altar do Senhor, porque você está buscando aí a ressurreição de projetos e de sonhos, ressurreição de visão. Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero orar por você. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. É mais alguém? Eu só quero orar. Deus te abençoe, meu filho. Colocar a tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe você. Colocar os seus projetos. Colocar a sua saúde, suas finanças. Nós vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus vivo, verdadeiro, justo e fiel. Pai amado, nós te louvamos por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. E quão maravilhoso é saber que é o Senhor que tem operado tanto o querer quanto o efetuar. E tudo que há e tudo que existe é controlado pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela manifestação do Senhor nesta noite. Mesmo sendo pecadores, o Senhor, ó Deus, nos dá o privilégio de estarmos na Tua presença e experimentarmos da Tua graça. Pai amado, Pai querido, como lemos da Tua palavra nesta noite, ressuscita neste lugar, ó Deus, sonhos, planos, projetos. Ressuscita famílias, ressuscita vidas, Senhor. Derrama sobre cada um que suas mãos levantaram neste momento a unção dobrada do Teu Espírito Santo no nome de Jesus. Manifesta Teu poder, a Tua glória, a Tua graça. Liberta, ó Deus, encarcerados. Promove, ó Deus, o mover do Teu Santo Espírito para o louvor da Tua glória. Unge, ó Deus, a cada um de nós com a unção dobrada do Teu Espírito Santo. E faz de nós servos segundo o Teu coração, para que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor e saber que o Senhor nos ama, nos guarda, que nós devemos ter intimidade contigo, trazer o Senhor para casa, para a nossa vida, Senhor, em todo o tempo, sermos servos para a glória do Teu nome. Assim eu te peço pela Tua igreja reunida neste lugar. Peço ao Senhor, ó Deus, que abra os nossos caminhos, amplie a nossa visão, que tenhamos uma semana próspera e abençoada na Tua presença. E agora, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, nesta hora, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Tenham todos uma boa noite.